Oi, gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E, gente, no vídeo de hoje eu resolvi compartilhar uma pregação aí do meu marido. Ele trouxe uma mensagem no domingo, então eu tô compartilhando aqui com vocês. Eu espero muito que edifique a sua vida, assim como edificou a minha. A palavra foi uma bênção, de verdade, uma palavra aí pro seu fim de ano, tá bom? E, gente, já peço perdão, assim, ó, desde já, porque primeiro que eu parei de postar vídeo por um tempo e segundo por causa desse vídeo, que em alguns momentos eu tive que dar alguns cortes porque o meu filho queria sair do meu colo para engatinhar. Então eu cortava o vídeo para poder pegá-lo de volta. Até que teve um momento que meu cunhado pegou o meu filho e ficou com ele um pouquinho, né? E também, gente, o vídeo eu ficava assim, ó, que enquanto eu segurava o Christopher no colo, ele ficava se mexendo. Então, enquanto eu cuidava dele, né, com um braço e o outro gravando, aí eu ficava assim com a câmera, então eu peço mil perdões, mas foquem na mensagem que é o principal, tá bom? E que toque o teu coração, que mude a sua vida, que realmente o Espírito Santo de Deus mude a sua vida e que os teus ouvidos realmente sejam sensíveis para ouvir a voz do Espírito Santo, que realmente haja mudança na sua vida. Não porque é o Kelvin que tá falando, mas é o Espírito Santo de Deus através da vida do Kelvin. Então, gente, eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Aproveitem aí a mensagem. Irmãos, tudo bem? Estamos mais uma vez aqui na presença de Deus. Acabei de dar um abraço no meu pai lá atrás. Falei, pai, vai lá na frente, prega. Que é muito difícil, é uma responsabilidade grande, mas ao mesmo tempo é muito gratificante. Ainda mais quando você é o principal beneficiário da própria mensagem, né? Uma coisa que falou bastante comigo, eu trouxe uma reflexão na semana, na oração, e só cresceu, e aí meu pai pediu aquilo que eu estava na cabeça. Ele falou, filho, leva a mesma coisa que você falou aquele dia, só que faz uma pregação, uma reflexão. E é isso que nós vamos fazer hoje. Vamos dar um pouquinho da nossa semana, que tem 2 horas, talvez, 120 minutos, de 10.080 minutos de uma semana, ou seja, a gente não está dando nem 1%, né, da nossa semana para Deus. Então peço que os irmãos aproveitem bem, orem, abram o coração e peçam para Deus falar com vocês assim como falou comigo, tá bom? Começando aqui, a primeira reflexão é que nós já estamos praticamente em 2024, né? O ano já passou. Se a gente for parar para pensar, a gente está quase a mesma distância de 2050 do que a gente teve dos anos 2000. Henrique, baixa o ganho, por favor, do 3. E quando a gente lembra dos anos 2000, alguns eram crianças, alguns tinham os filhos pequenos, e a gente tem boas lembranças, né? A gente tem lembrança daquilo que passou, de tudo que deu certo, das coisas que não deram tão certo, só que até que Deus nos sustentou, né? É muito bom quando a gente lembra da nossa infância, das coisas que aconteceu com a gente, das coisas que aconteceram no passado conosco. Isso faz a gente refletir para ter um ano melhor, como eu posso fazer para ter um ano tão bom quanto eu já tive, ou para melhorar esse ano. E automaticamente a gente começa a fazer planos, né? O que eu vou fazer no próximo ano, né? Como que eu posso melhorar a minha vida, como que eu vou melhorar a vida dos meus filhos, o que deu errado esse ano. E eu quero que vocês, a partir desse momento, eu vou parar 1 minuto aqui, para vocês pensarem nos planos que vocês fizeram no final de 2022. Tudo o que vocês falaram para Deus, falaram para vocês mesmos, esse ano eu vou emagrecer, esse ano eu vou montar uma empresa, esse ano eu vou melhorar o trabalho, esse ano eu vou arrumar essa casa, esse ano eu vou ter um filho. Tudo que vocês planejaram de fato e as coisas que não deram certo, que vai ficar para 2024. Então nesse momento eu peço que vocês façam uma reflexão daquilo que aconteceu, né, esse ano, do que vocês planejaram e o que deu errado na vida de vocês, o que não foi tão bom quanto vocês imaginavam, o que pode melhorar para o próximo ano. Eu vou deixar vocês pensar um pouquinho. Talvez sejam pessoas, talvez sejam planos, talvez seja você mesmo que te frustrou, que te deixou triste.
Agora pensa também no que você vai fazer no próximo ano. O que esse próximo ano vai ser diferente na sua vida? O que você vai buscar de diferente na sua vida nesse próximo ano? Irmãos, uma coisa que nesse mundo tem acontecido muito é o aumento de frustração das pessoas. Cada dia mais que a gente faz plano, a gente busca, a gente fica mais frustrado, porque nem tudo a gente consegue alcançar. Primeiro porque eu quero ter o corpo daquele cara da internet que faz os exercícios 24 horas por dia, sendo que eu consigo dedicar 30 minutos do meu tempo. Eu quero ter o dinheiro daquele cara que trabalha 7 horas, 70 horas por semana, sendo que eu só posso trabalhar 40. A gente vê muitas referências, cria muitos planos e esses planos acabam não sendo alcançados. Desde pequeno a gente começa a crescer com um objetivo. O que você vai ser, como crescer, qual é o seu objetivo, que carro que você quer ter, que casa você quer ter. Você assiste um filme, naquele filme qual é o objetivo do filme, o final é ser feliz, todo mundo ser feliz. E assim a nossa vida, a gente vai crescendo, vai guiando. E a gente começa a ficar frustrado porque a gente não consegue alcançar tudo que a gente planeja para nós mesmos. E isso nos deixa muito triste, né? Uma coisa que a neurociência fala sobre a frustração, ela é uma irritação, uma decepção, é a ansiedade de coisas que não deram certo. E às vezes essas coisas que não deram certo foram coisas que você mesmo criou na sua cabeça, né? Agora sim, como que alguém pode pregar sem ter um versículo, não é verdade? Eu peço para vocês pensarem só um pouquinho agora, dos planos que vocês já começaram a fazer para 2024, qual deles envolvia Deus em primeiro lugar? João 16, 1, de 1 a 4 diz assim: Eu lhes digo estas coisas para que não desanimem da fé, pois vocês serão expulsos das sinagogas, e virá o tempo que aqueles que o matarem pensarão que estão prestando serviço sagrado a Deus. Farão isso porque nunca conheceram nem ao Pai nem a mim. Sim, eu lhes digo essas coisas agora para que, quando elas acontecerem com vocês, se lembrem do que os avisei. Eu não lhes disse antes porque ainda estaria com vocês mais um pouco, né? Nos últimos dias de Jesus na terra, ele falou para os seus discípulos que ele ia embora, né? Só que viria o Espírito Santo. E aqui ele mostra que nos últimos dias, também fazendo alusão para o tempo de hoje, nós teríamos aflições, nós teríamos perseguições, nós teríamos muitos tipos de problemas. Tá? E um grande problema hoje do cristão é que os problemas que nós temos estão relacionados com aqueles planejamentos que nós mesmos fizemos. E não foi Deus que colocou na nossa cabeça, e não foi Deus que estava em primeiro lugar. E muitas vezes a gente fica frustrado por uma grande estratégia do inimigo, que é jogar um monte de plano na sua vida para você se esquecer de Deus, para você esquecer o propósito de vocês aqui nessa terra. Tá? Um dos convites que eu quero fazer para vocês essa noite é voltar a olhar qual o propósito da sua vida aqui nessa terra. Parar de se frustrar com o peso, parar de se frustrar com a aparência, com o lugar onde mora, com conta financeira, com problemas da nossa vida, porque não foi isso que ele mandou a gente aqui. A gente está sendo distraído a todo momento com essas coisas. A todo momento eles colocam objetivos. Você tem que ter esse celular, daqui a pouco o ano que vem o mesmo celular custa mais caro, você tem que ter esse agora, essa casa, e o padrão só vai aumentando. Se alguém falasse há 10 anos atrás que eu ia morar na casa que eu estou, que eu ia... Nossa, eu seria a pessoa mais feliz da vida, porque foi um grande salto da minha vida até hoje. Porém, hoje eu já penso em outro lugar para morar melhor do que eu estou. E eu continuo com a mesma frustração que eu tinha lá atrás. Eu não tinha, às vezes eu tinha condição para pegar um ônibus, e hoje eu estou num carro que seria um grande sonho da minha vida. E eu penso em trocar de carro. Então, isso é tudo ilusório. Projeto de vida. É muito interessante como a gente gosta. Porque se eu gostasse muito de onde eu morasse, eu não ia querer trocar. Sendo que aquilo, há pouco tempo atrás, seria um grande sonho para a minha vida. As coisas aqui são muito ilusórias e a gente consegue ver na pele o quanto o inimigo consegue nos enganar, né? Olhando aqui mais um pouquinho para frente, em João 16, 5 a 15, ele fala assim:
E Jesus continuou: eu não disse isso antes porque ainda estava com vocês, porém agora eu vou para junto daquele que me enviou. E nenhum de vocês me pergunta: aonde é que o Senhor vai? Mas porque eu disse isso, o coração de vocês ficou cheio de tristeza. Eu falo a verdade quando digo que é melhor para vocês que eu vá. Pois, se eu não for, o Auxiliador, que é o Espírito Santo, não virá. Mas se eu for, eu enviarei a vocês. Quando o Auxiliador vier, ele convencerá as pessoas do mundo que elas têm uma ideia errada a respeito do pecado, do que é direito, do justo e também do julgamento de Deus. As pessoas do mundo estão erradas a respeito do pecado porque não creem em mim. Estão erradas a respeito do que é direito e justo porque eu vou para o Pai e vocês não vão me ver mais. E também estão errados a respeito do julgamento, porque aquele que me manda neste mundo já está julgado. Aquele que manda neste mundo já está julgado. Ainda tenho muitas coisas para lhes dizer, mas vocês não poderiam suportar isso. Porém, quando o Espírito Santo da verdade vier, ele ensinará toda a verdade a vocês. O Espírito Santo não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouviu e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele vai ficar sabendo do que tem para dizer e dirá a vocês. E assim ele trará glória para mim. Tudo o que o Pai tem é meu. Por isso eu digo que o Espírito Santo vai ficar sabendo o que eu lhe disser e vai anunciar a vocês. Nessa passagem aqui, um pouco mais para frente, ele aborda a vinda do Espírito Santo, né? E muitas vezes, quando a gente faz nossos planos para os próximos anos, nós deixamos de ouvir a voz do Espírito Santo, né? Eu acho que não é segredo para ninguém que a gente está chegando num momento de uma próxima terceira guerra mundial, talvez. Não é segredo para ninguém que a natureza está furiosa. Não é segredo para ninguém que cada dia a gente consegue ver uma notícia pior do que a outra. Cada ano parece que está vindo mais pesado do que o outro. E nós cristãos, que era para trazer a paz nesse mundo, que era para compartilhar o Espírito Santo, que é para compartilhar o amor ao próximo, o amor de Deus, a gente está preocupado com a nossa casa, com a nossa roupa, com o nosso futuro, com o nosso emprego. Tudo aquilo que o inimigo coloca na nossa mesa para tirar a atenção. Se você não tem passado por provação, é porque você não está incomodando ninguém. Se você não está incomodando ninguém, tem alguma coisa errada. Porque se o inimigo sabe que você está incomodando o reino dele aqui na terra, está fazendo a diferença, com certeza você passará por provação, não porque o Kelvin está dizendo, é porque Jesus falou que a gente sofreria perseguição. Se ninguém está perseguindo a gente, é porque a gente está igual a todo mundo, a gente não se destaca. Uma vez, até conversando com a Eli, eu usei uma ilustração engraçada, mas fez sentido. Se na guerra tem uma pistola atirando contra o inimigo e tem uma .50 que atira 1000 balas por minuto, eles vão focar em derrubar aquela que é muito mais potente. Se você é um soldado dormindo numa guerra, o seu inimigo não vai se preocupar com você. E você não vai ter problemas que nem talvez até conseguir dormir. Então, no próximo ano, eu convido os irmãos a começarem a pensar: o que está de errado em mim que eu parei de ouvir o Espírito Santo? O que está de errado em mim que nos meus planos, primeiro, vem tudo, menos o meu ministério, menos o que eu deveria fazer aqui na terra, menos o meu objetivo de vida, e eu estou colecionando frustrações de anos de coisas terrenas, sendo que minha vida eterna não é aqui. Eu estou me frustrando aqui, perdendo tempo aqui, eu estou passando por muito sofrimento aqui de coisas daqui. Aquele que pensa lá na frente, pensa no céu, pensa na vida eterna, ele não se preocupa com a vida aqui. Paulo foi perseguido, os discípulos todos eles foram perseguidos, muitos mortos das piores mortes possíveis. O que é de errado com a gente que quer ser igual a eles, só que não faz o mínimo, né, para poder chamar a atenção desse mundo e falar: aquela pessoa faz a diferença. Se ninguém te olha diferente no seu trabalho, é porque você está igual a todo mundo. Onde você passa, se ninguém olha para você e não sente, não ouve e não recebe de você algo diferente, é porque a gente já se perdeu. A gente não tem mais a voz do Espírito Santo falando a todo momento, nos guiando, né? Continuando aqui, se a gente for pegar aqui um pouquinho mais profundo da palavra de Deus e outras passagens em Mateus, por exemplo, ela demonstra que quanto a palavra de Deus é simples, sem luxo, sem regalias, mas ela é envolta de muito amor. Por exemplo, se você pegar lá em Mateus 22, de 37 a 39,
Jesus respondeu: ame o Senhor, o próximo, como a si mesmo. Outro versículo também está em Mateus 28, 19 e 20, que fala assim, que é o versículo que representa a grande comissão. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes disse e ordenei. Ele está pedindo para a gente pregar para outros homens, amar os outros como a nós mesmos, amar a Deus em primeiro lugar. E a última coisa que a gente faz é colocar Deus em primeiro lugar nos nossos planos. Se o nosso sofrimento continua sendo por nossos planos, é porque a gente está lutando sozinho. A gente é falho, temos limitação cognitiva, temos limitação na fala, diversa limitação. Todo mundo aqui entende o quanto é falho, até onde pode ir, porque sabe que é humano. Se você faz plano dentro do seu âmbito humano, Deus não tem como agir na sua vida. Você vai continuar sofrendo com as mesmas coisas. Você vai evoluir alguma coisa, vai evoluir outra. Só que a palavra de Deus fala que a única evolução que Ele quer aqui é que você ame Ele acima de todas as coisas, ame seu irmão acima de todas as coisas e pregue o Evangelho para as outras pessoas. Se a gente não está fazendo os 3 primeiros mandamentos do Evangelho, o que a gente está fazendo aqui? Se a gente não está fazendo o básico, que é amar o próximo, se o meu planejamento para o ano que vem não for como que eu posso amar Deus acima de todas as coisas, como que o meu próximo plano, meu objetivo de 2024 é como eu posso amar meus irmãos mais do que todas as coisas, como que eu posso pregar o Evangelho? Eu tenho certeza, se a gente pegasse todos os nossos planos aqui, inclusive meu, tá? E colocasse nessa mesa para ler, a gente não teria um que teria escrito exatamente isso. É culpa nossa? Deus deu o livre-arbítrio. O mundo está fazendo a parte dele, que é deixar a gente aqui, ó, diferente de uma televisão, diferente dos nossos objetivos. Toma aqui, ó, que futuro lindo que você vai ter. Você se esforça, ganha mais dinheiro, chega lá no céu e mostra: consegui tantos carros, Jesus, consegui tantas casas, tantos benefícios. Minha família foi muito feliz porque eu dei o maior conforto para eles. Só que você não deu o amor em primeiro lugar. Eles não viram em você o amor a Cristo em primeiro lugar. E você e eles vão perder. E tudo o que vocês deixarem aqui, outras pessoas vão usufruir por um tempo, e elas poderão perder a vida eterna também, que é o mais importante. Então, nada daquilo que a gente busca aqui com nossos próprios planos, ele traz paz para o nosso coração. Nada disso daqui tem um fim. Sempre que a gente conquista, vocês podem perceber pelos próprios ricos, eles sempre têm muito e eles sempre querem ganhar mais. Será que o ter é o que traz satisfação para o nosso coração? É o que traz paz verdadeira no nosso coração? Quantos ricos que a gente não conhece que tirou a própria vida por frustrações? Por quê? Porque eles não têm a paz. Se você olhar em Isaías 9, 6, um dos versículos mais emblemáticos da Bíblia, ele fala assim: porque um menino nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está em seus ombros. Ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno e príncipe da paz. Se você quiser ter paz, você tem que seguir o príncipe da paz. E o príncipe da paz é Jesus. Ele já nasceu, ele já deixou os mandamentos, ele já deixou o caminho para você seguir. O GPS está aí. Os primeiros passos é amar a Deus, depois amar seus irmãos, e depois você continua a sua vida no Evangelho, porque eu tenho certeza que nada te faltará. Porque eu estou falando? Também não. Ele prometeu isso. Um bilionário rico morreu, que os filhos brigaram. Só que o nosso Pai, ele não tem só toda a riqueza, ele tem toda a ciência, ele tem toda a cura, ele tem todo o amor, ele tem tudo aquilo que a gente precisa para sobreviver. Se você não confia nele, você vai confiar em você, com seus próprios planos, com seus próprios objetivos? Desculpa, mas o nosso próximo passo confiando nos nossos planos é mais frustração. Quanto mais você conquista nessa terra aqui, mais medo você tem. Tenho muitas posses, eu tenho medo de ser roubado, eu tenho medo de ser sequestrado, eu tenho tudo e eu não tenho uma paz. Então não adianta você colocar sua mão, né, sendo guardado por homens, porque você pode ser traído pelos homens. Você não pode também guardar absoluto o próprio coração falando assim: eu sei meus objetivos, eu sei aquilo que é melhor para mim. Desde adolescente eu vivi algumas coisas que me demonstraram isso, que é todas as vezes que eu tentei fazer meus próprios planos, as coisas não deram muito certo. O meu sonho era ser jogador de futebol, meu sonho era ter uma vida boa, estabilizada, e eu treinei até os 17 anos.
Meu primeiro trabalho deixava eu sair para treinar meio-dia, né, segunda, quarta e sexta, porque eu queria ser jogador de futebol. Eles me apoiaram, falaram, poxa, super plano de Deus para minha vida, eu vou treinar, vou continuar treinando. Só que chegou num momento que eu não crescia mais, queria ser goleiro e eu precisava tomar um jeito, eu precisava fazer uma faculdade, eu precisava mudar de vida de alguma maneira. Eu estava vendendo calçados e aí deu errado. Eu falei, vou estudar, fazendo meus próprios planos. Tentei fazer o cursinho, R$800 o cursinho, poxa vida, eu ganhava 900, pagava 800, ainda tinha que ajudar em casa, como que estuda? Daí foi quando eu caí na real. Falei, Deus, eu sou vendedor de calçados hoje. Se o Senhor quer que eu seja vendedor de calçados, não seja jogador de futebol, e não seja mais nada, nem estudante, nem vou estudar, eu vou fazer o que o Senhor me deu, o melhor, e a minha vida vai tomar o rumo que o Senhor quiser. Isso eu falei chorando no banheiro da loja que eu estava, porque ali eu tinha recebido a notícia que eu não ia conseguir mais jogar, eu tinha saído do time, e tinha recebido a notícia que na prova que eu fiz no cursinho tinha tido desconto, já era muito acima, com desconto era muito acima do que eu conseguia pagar. Então eu não ia ser jogador, não ia estudar, ia ficar trabalhando de calçado. Então eu vou fazer o que Deus me deu, o melhor possível. E eu trabalhei naquela semana, a melhor semana da minha vida. Trabalhei como se só tivesse aquilo para fazer. Como se fosse o melhor emprego do mundo. Até que o Expedito, um rapaz, o Expedito depois virou meu chefe, ele chegou na loja no Caçador de Osasco e ficou calado na frente da vitrine, eu tentando atender. Ele falou, não precisa nada. E eu fiquei assistindo, tentando dar opções para ele. Ele só ficava calado, de roupa social, tudo. E, nossa, que cara estranho. Entra aqui, fica calado, olhando bota feminina, né? Estranho. E aí ele falou, ele virou para mim assim, meio que sem jeito, e falou, olha, esse aqui é meu cartão. Eu não posso e não faço isso. Só que eu sou o gerente da loja mundial aqui do lado e eu vi seu atendimento, eu quero te convidar para trabalhar. Eu falei, nossa, tá bom. Eu fui lá e conversei com ele, deu certo. Eu falei, poxa, que legal, né? Parece que as coisas começaram a entrar no rumo. E aí eu descobri que lá o meu salário era R$400 maior. Só que eu trabalhava ao invés das 8 da manhã às 5 da tarde, às 8 às 2h30. Então eu ia trabalhar menos. E aí, na mesma semana, acho que 2 dias depois, o cursinho que eu tinha feito a prova, me ligou e falou, Kelvin, a gente fez uma promoção aqui, a gente reavaliou sua prova, e a gente diminui R$400 a parcela para você começar com a gente. Então eu ganhei um aumento, exatamente no valor do cursinho, que eu teria que pagar R$400, com mais horas para estudar, sendo que o meu plano era fazer o cursinho e pagar todo o meu salário com poucas horas para descansar e estudar. Veio até mim, irmãos, um plano muito melhor do que o meu, e aquele era só o começo. Porque através desse cursinho, através desse trabalho, eu não paguei R$1 de faculdade. Eu fiz o cursinho, fui bem na prova do ProUni, né? Fiz a prova do ProUni, do Enem, né? Que fiz o ProUni e não paguei. Eu deveria pagar R$80 mil de uma faculdade que eu fiz e não paguei nem R$1 pelos planos que eu parei de seguir os meus. Isso foi logo no começo da minha trajetória, né, de profissional. E ali eu comecei a ver que todas as vezes que eu deixava o leme, né, o volante na mão daquele que sabe me guiar e tem poder para movimentar as coisas, os planos deles foram movimentando a minha vida, que eu tenho benefício de tudo aquilo que eu deixei para ele fazer naquele momento até hoje. Na minha faculdade eu tenho um emprego hoje por conta dela, eu tenho a ciência de que Deus, Ele deu um rumo no começo da minha carreira que, diferentemente de muitos outros, eu poderia estar lá no começo ainda, tentando hoje ainda se estabelecer, me estabilizar. Só por um momento parar e pensar assim, por um único momento parar e pensar, Deus, eu vou deixar você fazer o que você quiser. Tem muitas pessoas que passaram por esse momento junto comigo, até o Henrique, que não é da minha família de sangue, vamos dizer assim, ele pode falar para vocês, ele acompanhou esses momentos na minha vida. Então, assim, Deus é real, Deus fez promessas, Deus está aqui, Ele muda nossas vidas, Ele te dá tudo o que você quiser, no momento que você decide seguir aquilo que Ele quer para a sua vida. Decide só dar espaço para Ele agir na sua vida. Talvez meu espaço como jogador de futebol só existia dentro da minha cabeça. Talvez eu seria uma pessoa totalmente perdida, diferentemente da vida que eu tenho hoje. Só Deus sabe. E só Ele pode mudar a sua vida, assim como Ele mudou a minha. Que hoje eu tenho certeza que eu sou muito feliz com tudo que eu tenho, com a esposa que eu tenho, com o filho que eu tenho. E graças a Ele, a minha vida pode ser uma vida diferente.
Só que eu não poderia ter essa vida hoje, eu não poderia fazer nada hoje se eu não reconhecesse que o príncipe da paz, ele poderia me dar paz no momento que eu estava angustiado, no momento que eu estava triste, no momento que eu estava decepcionado. Nesse momento ele veio, ele trouxe pessoas na minha porta para me dar emprego, para mudar, para modificar preços, para eu poder participar daquilo que faria parte do meu ministério, que eu preciso, me guiar financeiramente, conseguir sustentar minha família. Então assim, até as coisas que a gente busca financeiramente, deixa as coisas de Deus para ir buscar, quando você busca Deus, elas acontecem sem esforço. Elas acontecem de uma maneira que é muito maior do que você espera. E é muito melhor do que você espera também. Então assim, se você quer ter paz, se você quer ter um futuro digno, se você quer ter um legado para deixar para sua família, ame a Deus primeiramente, ame os seus irmãos, o resto Ele trará paz na sua família, Ele trará prosperidade, Ele trará um objetivo maior na sua vida. Irmãos, deixe Ele cuidar do seu futuro, assim como Ele cuidou do meu lá no começo, que mudou minha vida em muitos momentos. Tá? Eu tenho certeza de que quando você consegue dobrar seu coração e deixar Ele guiar, falar assim, Deus, toma a frente porque eu não tenho mais capacidade, Ele vai guiar, Ele vai mudar a sua vida, vai mudar a trajetória e vai suprir todas as suas necessidades. Então vamos parar de acumular frustrações, essa questão de prosperidade, essas questões de sonhos, de seguir seu objetivo, que só vê isso na sua mídia, tenha seu primeiro milhão, são objetivos que o mundo coloca na tua vida para você ficar correndo atrás e esquecer que você tem um objetivo aqui. Você é um soldado em guerra. Se você está dormindo, uma hora ou outra você vai perecer sem trazer benefício algum. Salve pessoas através do seu testemunho, salve pessoas através do seu amor, do amor que você tem a Cristo. Coloque Ele em primeiro lugar nos seus objetivos, que eu tenho certeza que 2024 vai ser o maior ano da sua vida, não porque você foi o protagonista, mas que sim, Jesus foi o protagonista da sua vida e fez coisas maravilhosas que você não pode, infelizmente, a gente não pode fazer com nossas próprias forças. Amém? Senhor, traga, Senhor, mais no nosso coração, Senhor, para perto de Ti, para perto das Suas coisas, para perto dos Seus objetivos, ó Pai. Traga, Senhor, cada dia mais, Senhor, um sentimento de soldado, de dever, Senhor, que o nosso objetivo não está nesse mundo, ó Pai. O mundo tenta a todo momento, Senhor, colocar objetivos na nossa vida para nos deixar frustrados, ó Pai. Mas eu te peço, ó Pai, que a frustração não passe nas nossas casas, porque o nosso coração estará cheio do Espírito Santo para nos guiar para o próximo ano, ó Pai. É isso que eu te peço, que eu agradeço em nome de Jesus. Amém. Espero muito que esse vídeo tenha edificado a sua vida assim como edificou a minha. Um super beijo e até os próximos vídeos. Tchau!